Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas o teu querer. Faze a minha vontade ser a tua e me ensine a, Pai, obedecer. Não a minha vontade, mas teu plano. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, sou tão humano. Põe a tua vontade no meu coração. Obedecer por amor, obedecer por adoração, obedecer, obedecer ao Deus do meu coração. Por amor,
Meus caros irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É manhã de domingo, começamos mais uma semana e convenhamos, esta é a melhor forma de começarmos a nossa semana, estudando a palavra de Deus, buscando orientação, buscando o ensino do Senhor. Leio para você nessa manhã Atos 17, 28, a primeira parte desse versículo. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse momento que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por este início de semana e por começarmos assim a nossa semana, buscando a Tua Palavra. E é importante que o façamos, Pai, porque no Senhor nós existimos, no Senhor nós nos movemos, no Senhor está a nossa vida. Que tenhamos, ó Deus, de forma bem consciente, o sentido da vida na nossa mente, no nosso coração, o sentido da vida que vem do Senhor, que está no Senhor. Obrigado, Deus, por essa série de estudos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que investimos estudando a Tua Palavra no livro de Eclesiastes. Que realmente, ó Deus, este sentido da vida, que essa porção inspirada da Tua Palavra nos oferece, tenha morada, tenha lugar dentro de nós, Pai, para que possamos desfrutar bem da nossa vida, segundo as Tuas orientações, segundo os Teus propósitos, Pai. Muito obrigado por mais esse dia, que o Senhor nos abençoe no estudo que faremos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o sentido da vida. Estamos aí encerrando os nossos estudos no livro de Eclesiastes, a nossa maratona, 26 domingos, trabalhando, meditando, refletindo no livro de Eclesiastes. Estamos aí pensando nessa lição, qual é o sentido da vida? Nos capítulos 11 e 12 de Eclesiastes, e hoje vamos para o nosso último estudo. Temos visto que a vida é uma aventura, viva a vida pela fé. A vida é um presente, desfrute da vida. A vida é uma escola, aprenda bem suas lições. E a vida é uma mordomia, tema ao Senhor. Esse é o último estudo dessa nossa série, o último estudo do livro de Eclesiastes. A vida é um exercício de mordomia. A vida não é que ela é uma mordomia porque é boa, porque tudo está no seu devido lugar, e nós somos simplesmente servidos. Não. A vida é uma mordomia no sentido de ser um exercício de mordomia, no sentido de ser um exercício de administração de algo que recebemos, de algo valioso que recebemos e que precisamos cuidar bem desse algo valioso que recebemos. Então a vida é uma mordomia no sentido de que é um exercício. Você já deve ter ouvido alguém falar assim com plena certeza: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Embora tal afirmação pareça justa, pareça correta, pareça até verdadeira, afinal, a maioria das pessoas tem essa ideia. Cada um cuida da sua vida, cada um faz o que bem entende da sua vida. Embora seja essa a percepção majoritária,
da vida, o Eclesiastes, em seus últimos versículos, chama a nossa atenção para uma outra realidade. O Eclesiastes chama a nossa atenção para colocarmos em xeque essa ideia sobre a vida. Ele nos diz que tudo quanto fizermos da nossa vida, nós vamos prestar contas a Deus. Eu quero ler com você, então, os versos 13 e 14 do capítulo 12. Dizem assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme ao Senhor, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Não somos, de fato, proprietários últimos das nossas vidas. Não temos uma licença ou um título de propriedade para fazermos qualquer coisa com a nossa vida. A vida que você tem é um dom de Deus. A vida que você tem é para ser vivida a partir de um exercício de mordomia. Isso não implica em uma escravidão, em uma ausência de liberdade. Não. Pelo contrário, nós só vivemos a liberdade, de fato, a liberdade verdadeira, quando entendemos que a vida que temos tem a sua expressão máxima quando vivida em Deus. Porque nele nós nos movemos, porque nele nós existimos. A vida está nele. Então vamos dar uma olhada nesse texto lá em Atos, capítulo 17. A partir do verso 24, nos diz assim: Paulo falando aos atenienses. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Somos mordomos da vida que o Senhor nos deu. E um dia vamos prestar contas a Ele do que temos feito com o que Ele nos confiou. Algumas pessoas estão apenas gastando suas vidas, outras estão desperdiçando e poucas estão de fato investindo suas vidas. A Corrie ten Boom, aquela escritora do livro Refúgio Secreto, existe até o filme que ela salvou a vida de muitos judeus na época da Segunda Guerra lá na Holanda. Ela disse o seguinte: a medida de uma vida, depois de tudo, não é a sua duração, mas a sua doação. Salomão, então, nos dá, nesses últimos versos, 3 lições de mordomia. Ele nos diz para sermos bons mordomos, e para isso nós precisamos atentar para essas 3 lições de mordomia. A primeira delas é: teme
a Deus. Temer a Deus. Então, o Eclesiastes termina onde o livro de Provérbios começa, com essa orientação, com essa demonstração, com essa chamada de atenção: teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha lá, onde termina o Eclesiastes, começa o livro de Provérbios. O temor do Senhor é aquela atitude de reverência, de grande apreço e um respeito muito grande que até se confunde com certo medo. São posições diante de Deus que seu povo toma e demonstra porque o ama e tem reverência diante de seu poder e da sua grandeza. Temor é aquela posição que se toma consciente de que é aquela posição que se toma consciente de que é pequeno, de que se é indigno. É aquela experiência de Isaías diante da glória do Senhor, que ao mesmo tempo diz assim: ai de mim, eu vou perecendo, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu estou diante da glória do Senhor, eu vou perecer aqui, ai de mim. Mas diz também: eis-me aqui, rendido à sua disposição, faça de mim a sua vontade, envia-me a mim, faça de mim o que quiser, a sua glória me fascina, eu tenho medo, mas eu quero entrar. Esse é temor, esse é o temor do Senhor. Essa reverência, esse respeito muito grande, mas ao mesmo tempo um desejo muito grande de estar próximo, um desejo muito grande de se entender nele. Mistério tremendo et fascinas, nos diz o escritor do livro O Sagrado. Deus é o mistério tremendo que nos fascina. A pessoa que teme ao Senhor tem prazer nos seus mandamentos, tem prazer na sua lei e procura obedecer essa lei, procura obedecer os mandamentos. Não vai tentar ao Senhor por uma desobediência deliberada, ou não vai ficar brincando, flertando com o pecado. Um medo por medo, um medo que não é santo, não é o temor verdadeiro. E esse medo provoca a distância de Deus. Mas um temor santo nos leva para o lugar de oração, para o lugar de submissão a Deus. Lembre-se de uma grande verdade. Quando você teme a Deus, você teme mais nada. Mas quando você não teme a Deus, você tem medo de tudo. Você tem medo de tudo na vida, inclusive de Deus. Já viu aquela pessoa que tem aquele medo doentio de Deus, aquele medo de ser castigada por Deus? Esse é aquele que não entendeu de fato o que é o temor a Deus. Diz assim o texto de Isaías: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Para encerrarmos essa primeira lição de mordomia, eu quero ler com você os Salmos, no livro de Salmos, capítulo 112. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua casa em juízo.
não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorize de más notícias. O seu coração não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Esse é um retrato do homem que teme ao Senhor, dado pelo livro dos Salmos. Em segundo lugar, a segunda lição de mordomia que temos de Salomão na conclusão do seu livro é: guarda os mandamentos. Temer ao Senhor e guardar os mandamentos. Deus criou a vida e só Ele, melhor do que todo mundo, sabe como administrá-la bem. Ele escreveu um manual de instruções e sábio é aquele que lê o manual, mas não só lê, estuda, conhece, obedece, guarda na mente. Quando tudo mais falhar, sabe buscar no manual e seguir as instruções. O temor do Senhor deve resultar em vida de obediência. Caso contrário, o temor é somente uma farsa. A pessoa fiel, o servo fiel, dedicado, ele vai investir tempo diário na leitura e na meditação da palavra de Deus. Vai procurar conhecer mais e mais a Deus, vai procurar conhecer mais e mais a sua vontade. Eu repito Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não despreze a sua Bíblia, não deixe sua Bíblia empoeirando na sua casa. Leia a palavra de Deus, medite, procure entender a Bíblia, procure compreender. Se você não entendeu algo que você leu na palavra de Deus, vai buscar a compreensão, vai buscar o entendimento. A última frase do versículo 13 que Salomão nos traz aqui é: isto é o dever de todo homem. Isto é o dever de todo homem, pode ser assim traduzida também. Este é o fim de todo homem, no sentido de propósito, no sentido de objetividade, né? Este é o propósito da existência de um ser humano. Este é o sentido da vida de um ser humano. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É para isso que nós fomos criados, é para isso que nós existimos. Então, o ser humano foi criado com esta finalidade. Quando Salomão olhou a vida e avaliou a vida debaixo do sol, parece que tudo estava fragmentado. Ele não via um padrão, ele não via uma coerência. Entendeu que a vida era monótona, fugaz, sem sentido. Mas quando ele olhou a vida a partir de Deus, quando compreendeu que existimos nele e não fora dele, tudo tornou-se uma engrenagem coerente, completa. Se um homem quer experimentar a totalidade da vida, ele precisa começar com Deus. Se um homem quer desfrutar bem da sua vida, se um homem quer aproveitar bem os dias que Deus lhe deu, ele precisa começar com Deus, pois nele existimos e nos movemos, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. A vida acontece na sua completude, na sua beleza, na sua nobreza, em Deus. E por fim, Salomão nos diz assim:
Prepare-se para o julgamento final. Deus vai trazer à tona, a juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Eclesiastes 3,17. E também lá no 11,9 diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Salomão está dizendo: é possível você desfrutar da vida, é possível você ser feliz, é possível você alegrar-se com os desejos do teu coração, debaixo da vontade de Deus, sem ter que flertar, sem ter que cair no pecado. Na vida, naquilo que nós conseguimos enxergar e considerando os limites das nossas percepções, pode parecer que um homem escapa impune de seus pecados, mas não é assim. Não é assim. Os pecados serão expostos e serão julgados justamente. Aqueles que não confiarem no Senhor, aqueles que não entregaram as suas vidas a Deus, serão condenados para sempre. Salomão, no seu discurso, várias vezes nos orienta a desfrutarmos da vida, mas em momento algum ele nos orienta a nos alegrarmos e folgarmos com o pecado. As alegrias do presente dependem da segurança que teremos no futuro. Dependem da segurança garantida no futuro. Muita gente deixa para fazer as suas coisas gostosas da vida, para viajar, para comprar algo mais luxuoso, depois que tem a sua segurança financeira garantida. É algo mais ou menos assim. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entendemos que Deus nos salvou e nos proveu com uma herança maravilhosa em Cristo Jesus, então aí nós aprendemos a desfrutar da vida diante da segurança que temos para o futuro. Se você tem Jesus como teu único e suficiente Salvador, então os teus pecados já foram julgados, os teus pecados já foram perdoados na cruz de Jesus. Afinal, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas para aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus e porventura vierem a morrer sem que isso aconteça, estes vão encarar um julgamento diante do trono de Deus e estarão para sempre perdidos. Eu quero ler com você ainda um outro texto, um pouco mais delicado, um pouco mais forte, que diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Foi ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia.
e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Será que a vida vale mesmo a pena? Sim, vale muito a pena. A vida tem o seu sentido belo, a vida tem o seu propósito quando ela é vivida em Deus. Você está realmente vivo através da fé em Jesus Cristo. Nessa condição, você pode desfrutar de contentamento, paz, esperança, amor verdadeiro, a despeito do que Deus possa permitir que você experimente nessa vida. Porque aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você pode receber a vida em Jesus Cristo e experimentar o contentamento que tanto busca. A vida vale a pena. Eis aí o seu sentido, segundo Eclesiastes. A vida é uma aventura, viva pela fé. A vida é um presente, desfrute da vida. A vida é uma escola, aprenda bem suas lições. A vida é uma mordomia, é um exercício de mordomia. Tema ao Senhor. A vida pertence a Deus. A tua vida pertence a Deus. Seja um bom mordomo e teme ao Senhor. Finalizamos aqui o nosso estudo do livro de Eclesiastes. Foram 26 domingos com lições importantes sobre o sentido da vida. A vida, que é esse dom precioso que Deus nos deu, não pode ser desperdiçada com os efeitos do pecado, mas pode sim ser muito bem desfrutada pelo temor do Senhor. Amém? Um domingo muito abençoado a você. Logo mais à noite estaremos juntos para o nosso tempo especial de adoração, edificação e gratidão. A paz de Jesus a todos os irmãos. Ai, João, essa noite foi um desastre. Não pescamos absolutamente nada. Vocês têm alguma coisa pra comer aí? Pior é que nada. Essa noite de pesca foi um fiasco. A gente não pescou um peixe sequer. Faz o seguinte, volta lá. Joga a rede do lado direito do barco. Aí vocês vão pegar alguns peixes. Agora? É. Ah, a gente não pegou nada mesmo. Tá bom. Pedro. Será que isso vai dar certo?
Ah, João. A gente tá aqui. Melhor tentar, né? João, tá pesado. Sério? João, tem peixe. Aquele. É Jesus. Jesus? Oh, Pedro, Oi. traga uns peixes que vocês pescaram. Venham, vamos comer. Pedro, você me ama? Amo? Claro que eu amo. Você sabe disso. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você realmente me ama? Claro que amo, claro. Você sabe disso. Não sabe? Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você realmente me ama? Claro que amo. Você sabe de todas as coisas. Você sabe disso. Então alimente as minhas ovelhas. Vamos. Encontrem aquele monte. O de costume. O de sempre. Eu espero vocês, né?